Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, por misericórdia de Deus, retornando dos nossos trabalhos, começando hoje o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos começando então essa lição, esse trimestre de número 2 do ano, cujo tema é a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes, lá da Convenção do Maranhão. O texto áureo diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus. Então, quando nós falamos de a carreira que nos está proposta, nós estamos nos reportando lá o capítulo 12 da carta aos Hebreus, que diz que nós que vivemos rodeados de uma tão grande número de testemunha, mas devemos deixar os embaraços, que as testemunhas estão nos observando. E quando nós nos embaraçamos, essas testemunhas vão testemunhar contra. Aí o escritor diz que nós devemos deixar os embaraços e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, no trimestre passado, a última lição falou do poder da pregação na igreja. Sabemos que a igreja do Senhor foi formada por Ele, foi erguida por Ele, mas ela não existiria com tanta dimensão, com tanto valor, se não praticasse o poder da palavra, isto é, o poder do Espírito Santo na igreja, para que a igreja cresça, se expanda e cumpra a missão que ela recebeu na terra. É imprescindível que ela pratique esse poder, que ela esteja cheia, aqueles que pregam a palavra estejam cheias desse poder, que é Ele, o Espírito Santo, quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Hoje é a lição de número 1, que é o início da caminhada. Dentre todas, sob o título A Carreira que nos está proposta, hoje nós daremos os primeiros passos, isto é, o início da caminhada, porque sabemos que nenhum maratonista, nenhum grande corredor começou correndo. Todos eles começaram caminhando, começaram devagar e foram treinando essa carreira que chegaria lá na frente a ser um maratonista. Quando o escritor aos Hebreus fala isso, ele está combinando com o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala que na maratona, nas corridas, no estádio, como ele diz, ele está se reportando lá às maratonas da Grécia Antiga. Ele diz que naquela corrida ali, todos correm, muitos correm, mas apenas um é premiado. E esse que é premiado, ele chega a ser ovacionado, ele chega a ser querido, chega a ser um líder, uma figura lendária lá. Eu chegava lá na Grécia. Então nós não podemos começar essa caminhada, nós não podemos dar os primeiros passos nessa caminhada, que é árdua, se não nos reportarmos também para os capítulos 11 e 12 do livro do Gênesis, quando fala
do chamado do nosso amado Abraão. A Bíblia diz que ele foi chamado, aquele chamado dele, o nosso Deus estava tracejando o caminho que se seguiria até os dias de hoje. Com aquele chamado do nosso patriarca Abraão, começou então a grande caminhada que ensejaria na formação da igreja, da qual nós participamos hoje e a qual continua fazendo esse trabalho, pregando a palavra do Senhor. Então nós estudaremos nesse trimestre a jornada do cristão, é o trabalho do cristão, a jornada, a caminhada dele, a missão que ele recebeu do Senhor para que ele possa desenvolver por meio, não dele próprio, mas do Espírito Santo. Então, a caminhada com Cristo, ela tem ali dois viés. Nós vemos o caminho, a caminhada, ou a vida natural, que nós temos, a vida que nós vivemos na carne, que nós vivemos naturalmente, e temos a vida com Cristo, ou a vida espiritual. Tanto numa quanto na outra, nós vamos encontrar percalços, nós vamos encontrar dificuldades. E essas dificuldades deverão ser transpostas. Na vida natural, nós temos os vários problemas que embaralham essa caminhada. A doença, o desemprego, as incompreensões, os desamores, as guerras, as pelejas, a pobreza. Então, são coisas que embaralham essa caminhada. Na vida com Cristo, também nós temos problemas, só que na vida com Cristo, os problemas só aparecerão se nós largarmos as pisadas do Mestre. Porque Jesus disse que quem quer vir a Ele deve renunciar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Quando nós seguimos a Ele, quando nós temos essa caminhada na retaguarda do Senhor, seguindo os seus passos, nós aí estaremos eliminando de uma vez por todas qualquer possibilidade de fracasso, qualquer possibilidade de derrota. Então a vida com Cristo é essa vida quando nós aceitamos a Ele como Salvador e como Paulo disse, a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vivemos com Cristo, nós vivemos nele. Nós vivemos por Ele e nós vivemos para Ele. Se assim não for, é porque nós não estamos vivendo com Ele. Mas eu gostaria de ler aqui um versículo que está escrito no livro, ou no Evangelho segundo João, capítulo 3, e versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o nascimento na carne é o nascimento natural, é aquele que todos nós que recebemos o dom da vida pelo Senhor, nós nascemos. É o nascimento natural, o nascimento da carne. É quando nós saímos do ventre da mãe e passamos a viver naturalmente como estamos aqui. Agora, esse nascimento, essa vida natural, essa vida na carne, ela necessita de algo para que nos aproximemos do Senhor. E que Jesus, ele conversando lá com Nicodemos, ele patenteou isso muito bem. Mas continuando, nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei, do pecado e da morte. Então, quando nós deixamos a vida natural
deixamos a vida na carne e passamos a viver uma vida espiritual, o apóstolo Paulo diz aqui, escrevendo aos Romanos, que nós agora somos livres da lei, do pecado e da morte, porque nós vivemos uma vida nova com o Senhor, conforme disse anteriormente. Nós vivemos porque Ele vive em nós. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? A Bíblia diz que é porque nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Então, se nós nascemos em pecado, se nós nascemos na carne, se nós nascemos já com a natureza adâmica adquirida lá no Éden, é por isso que nós precisamos do novo nascimento para que possamos seguir ao Senhor. E a carta o livro dos Salmos 51 diz muito bem sobre isso. Salmo 51, 10, 5 a 10 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no ímpio e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. E esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Então, exatamente por isso que nós precisamos do novo nascimento, para que venhamos a nascer de novo, como diz o Senhor lá naquele diálogo que ele teve com Nicodemos. No capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, 3:4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? E Jesus, no 5, responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos do novo nascimento para que possamos entrar no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que carne e sangue, isto é, a vida natural que vivemos, não herdarão o reino de Deus. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Ele precisava de experimentar uma nova vida. Algo que ele não conhecia, mas que ele necessitava. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas por que todos pecaram? Todos praticaram o mal, todos mataram, todos roubaram, todos... Não. Isso aqui ele está falando lá da natureza adâmica. O pecado de Adão nos derrubou também. A Bíblia diz que por um pecado entrou no mundo, Adão. Mas por outro, todos nós fomos vivificados. Glória a Deus. Em João 3,5, como já li, Jesus fala do nascimento espiritual. Ele fala da água como sendo o símbolo da palavra ou do Espírito Santo que nos provoca o nascimento espiritual. E como é que nós podemos adquirir esse nascimento? Pela religião. A religião é capaz de nos fornecer esse novo nascimento, essa vida em espírito, esse viver com Cristo? É claro que não. A religião não consegue trazer o novo nascimento para ninguém. Nós vemos vários exemplos
dos grandes religiosos da época, a elite judaica, que seguiam a Jesus não para aceitá-lo, não para comungar com as suas ideias, mas seguiam Jesus para condená-lo, para encontrar alguma coisa com que contradizer. E algumas dessas oportunidades, Jesus curava as pessoas no sábado, mas a religião judaica, por meio da lei, que também não era tão legal assim, porque eles adulteravam essa lei. Algumas vezes Jesus curava no sábado e eles, então, repreendiam. As pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo beneficiadas. E que religião é essa que quer o mal do próximo? Mas eles não queriam. Eles diziam que podia ser em qualquer outro dia. Jesus podia curar em qualquer outro dia, menos sábado. Por isso que a religião não tem poder algum para trazer o novo nascimento. Quem traz o novo nascimento é a prática da palavra de Deus. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus, conversando com ele, diz: o vento assopra onde quer. Todos nós percebemos mais ou menos a origem do vento, ou a direção do vento. A origem não. Ninguém sabe de onde o vento se origina. A gente sabe mais ou menos a direção. O vento norte, o vento sul, o vento leste, porque é por onde ele sopra. Se a gente colocar algo leve, um pano, um papel, a gente vai ver mais ou menos para onde o vento sopra. Mas não vamos entender nunca a sua origem. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele não domina o seu próprio destino. É o Senhor que nos domina. Paulo dizia isso, que ele não tinha certeza para onde ir, senão o que o Espírito do Senhor revelava a ele de cidade em cidade. Isto é, ele estava em algum lugar e o Espírito dizia: Paulo, você vai para aqui. Paulo, você vai para ali. Porque quem anda em Espírito não domina-se a si mesmo. E isso, infelizmente, a religião não traz. É um processo que significa que alguém é novo, que alguém é uma nova criatura, que alguém nasceu de novo, que alguém mudou, que alguém abandonou as velhas práticas, que alguém abandonou a velha vida e está vivendo agora em novidade, como diz a palavra do Senhor. E essa vida, como eu já disse em algumas oportunidades, é gerada pela palavra de Deus. Não são os grandes discursos, a sabedoria humana, as grandes hominias que vão processar esse novo nascimento. Quem processa esse novo nascimento é a palavra de Deus, porque é ela que tem o poder de transformar. A palavra de Deus, ela transforma. Quer dizer, ela forma, ela desforma e forma novamente. Alguém que era um beberrão, alguém que era um adúltero, um ladrão, ele perde aquela forma original e ganha uma outra forma, uma forma nova, uma forma diferente, uma forma que agora vai dignificar o caráter da pessoa. Que a pessoa que peca, a pessoa que transgride, a pessoa que não faz a vontade de Deus, é a pessoa deturpada. É alguém anormal. Porque o normal é nós fomos chamados para glorificar o Senhor. Se alguém não o faz, é porque ele atingiu um estágio de anormalidade espiritual. E aí precisa que o Espírito Santo chegue em si novamente para que ele retorne ao caminho, retorne à estrada, retorne à origem. Sim, quando o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 19, que eu quero ler aqui com os irmãos, e diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será o maior do reino. Então, quando alguém descumpre e ensina, é o menor, é alguém desprezado, alguém desprezível, alguém sem valor. Mas quando alguém cumpre e ensina, Deus aí coloca essa pessoa numa alta posição, chamando de grande no reino de Deus. Tudo isso relacionado à nova vida, ao novo nascimento, à nova experiência. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Então, nós estamos falando de caminhada, estamos falando de que avança. E a caminhada pressupõe passos ordenados. A caminhada pressupõe garantia de avanço, de chegada. A caminhada pressupõe que nós, em nenhum momento, devemos recuar. Os problemas aparecerão, sim. As dificuldades virão, sim. Mas nós não devemos retroceder, porque nós estamos caminhando. E não se conhece alguém que caminha para trás. Ré não é para o homem, a não ser que ele tenha pecado e dê um passo atrás. Mas a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de homens e mulheres de Deus, a nossa caminhada nova, na nova experiência cristã, é para frente. É para frente. Então, quando nós falamos do Novo Testamento e a caminhada da fé cristã, ou a fé do cristão, nós vamos lá para o Novo Testamento. O Novo Testamento, quando Jesus nasce e ele começa o seu ministério terreno, ele faz a sua parte, depois ele vai para o céu, ele é assunto ao céu, e os apóstolos assumem essa missão, esse trabalho, e ali nós formamos a parte que Jesus fez, formamos a parte histórica dos homens, dos apóstolos, da igreja, e aí nós temos o Novo Testamento, que não era inicialmente entendido assim. Inicialmente, o Novo Testamento era apenas um apêndice, era uma unidade que servia para fazer a diferença entre a antiga aliança, ou a lei, e a nova aliança, o evangelho. E por que isso acontecia? Isso é fácil saber. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei, lá em 1445 a.C., Moisés contava ali com 81 anos. Então, quando Jesus chega, quando Jesus se propõe a formar uma nova história, que nós vamos entender como nova aliança ou Novo Testamento, nós estamos ali há 1445 anos, somado o período intertestamentário, que foram mais ou menos 300 anos. Então, nós vamos para quase 2.000 anos que a lei, com seus cerca de 601 preceitos, estava sendo incutida na cabeça das pessoas. A lei. Ora, se nós temos algo que é conhecido há quase 2.000 anos, é verdade que aquilo que aparece novo vai ter um tempo para ser adaptado, para ser conhecido, para ser aceito. Assim é que o Novo Testamento não era inicialmente aceito como um livro, como algo valioso, por conta dessas coisas. Com o cumprimento pleno em Cristo, está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 4, esse entendimento deriva das redes ou das raízes bíblicas. Então, quando Jesus ele coloca aquilo na cabeça, ele incute na cabeça das pessoas, a igreja continua fazendo, então nós temos hoje, nós podemos dizer que hoje nós temos algo consolidado. O Antigo Testamento com as promessas do Senhor, com as sombras, com os tipos, e o Novo Testamento com o seu fiel cumprimento.
A palavra aliança, tanto a velha quanto a nova, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ganha relevância traduzida pela Septuaginta da palavra grega diateque. De acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. A nova aliança, ela adquire esse sentido de dispensação. Esse é um tempo ou eras em que a história aconteceu. Tempos ou eras. Aí ele fala também de economia da salvação. O que seria a economia da salvação? É um termo assim, não muito conhecido e não muito adaptável ao trecho, mas quando você fala em economia, é aquilo que você faz, aquilo que você poupa, aquilo que você preserva para atingir uma nova condição. Então ele diz que a nova aliança, entendida lá pela Septuaginta, ela servia como uma ordenação, era uma ordem de fatos que aconteceram após o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Também ele fala de uma dispensação, como eu disse, são eras, são anos ou séculos onde uma história aconteceu e que serviram para alcançar a salvação. É aí onde está o termo economia da salvação. Tudo isso aqui, tanto a ordenação quanto a dispensação, serviu para que a salvação acontecesse. Isto é, o perdão dos pecados, onde as pessoas tiveram ou tivemos a possibilidade de largar o pecado e abraçar Jesus. Porque de mim mesmo, nós não teríamos. Nós não tínhamos como entender Jesus como ele é e largar. Porque as pessoas que estão no mundo, as pessoas que vivem no mundo, elas só estão lá porque não conhecem Jesus. Para elas, a melhor vida delas é aquela. A melhor coisa que elas conhecem é aquilo, é o mundo, são os seus prazeres. No dia que elas entenderem o que elas conhecerem Jesus, elas vão mudar a situação, porque elas passam a conhecer coisa nova. O tema principal do Novo Testamento é Jesus Cristo. No tema central do Novo Testamento é Jesus Cristo. Essa caminhada pelo Novo Testamento, que nós estamos começando hoje, e ela, apesar de eu ter citado textos do Antigo Testamento, mas a nova caminhada começa exatamente no Novo Testamento, ela não pode se dar senão com o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer aqui uma alusão. Se alguém tem um coração adoecido, se alguém sofre por alguma cardiopatia, essas pessoas vão caminhar cada vez menos. Elas terão cada vez menos resistência na caminhada. Por quê? Porque o seu coração impede, o seu coração tem restrições. Assim é aquele que quer fazer uma caminhada sem Jesus na vida. Sem Jesus ninguém vai a lugar nenhum. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode caminhar fisicamente sem fôlego e sem um bom coração. Da mesma forma que ninguém pode caminhar sem Deus e seu Espírito Santo se quer andar com o Senhor, se quer ter uma caminhada, uma nova caminhada sadia e, após essa caminhada, chegar ao céu. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão é exatamente não largar de jeito nenhum o Senhor. É seguir à risca. Quando Jesus diz, você pode ser meu amigo. Todos nós temos a possibilidade de sermos amigos do Senhor. Mas há uma condição imposta por Ele. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ninguém vai andar com alguém se não comunga com as práticas dela.
Se você não é um ébrio, você não vai nunca se adaptar a andar com um ébrio, com alguém que vive de boteco em boteco, bebendo. Se você não é um ladrão, você não vai se adaptar a andar com um ladrão, que vive colocando a vida dele e a vida de terceiros em risco quando quer roubar. Porque a Bíblia diz, isso se referindo ao tentador, ao diabo, que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ora, se alguém não tem essas práticas do roubo, do assassino e da destruição, não vai andar com ladrão. Então nós, se queremos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, nós temos que andar com o Senhor. O salmista diz que nós devemos ser companheiros daqueles que temem o Senhor. A Bíblia ainda diz, anda com os sábios e serás sábio. Então a nossa caminhada será muito importante. Será muito proveitosa se nós nunca, em momento algum, em situação nenhuma, largarmos as pisadas do Mestre. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Já foi dito. Mas ela se estende por uma longa peregrinação até que Jesus volte para buscar a igreja. E aí nós subiremos, ou pela ressurreição, se já tivermos ido com Cristo, ou pela transformação, se ainda estivermos vivos. Portanto, que nós sejamos esses caminhantes, mas sobretudo vigilantes, para nunca deixarmos as pisadas do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.